Estranhas compulsões. Você vai conhecer um homem viciado em correr e uma mulher que come giz o tempo todo. Como explicar hábitos tão esquisitos, hein? E será que eles conseguem levar uma vida normal? Veja esta mulher. Ela não consegue parar de comer giz. Christine sofre de uma doença rara e escondeu a situação da família e dos amigos durante 10 anos. Agora ela resolveu procurar ajuda. Já este homem tenta cumprir uma missão quase impossível: correr 160 quilômetros em 24 horas. A compulsão dele por correr coloca em risco o relacionamento com as outras pessoas. Será que ele vai encontrar um limite? Este é Troy, um americano de 44 anos que adora correr. Até aí, nada demais. O problema é que, para ele, correr já não é apenas um hábito saudável. Se tornou um vício fora de controle. Troy corre pela manhã, à tarde e à noite. No total, são 4 horas em que ele percorre 32 quilômetros por dia, faça chuva ou faça sol. A mãe de Troy diz que o filho nem sempre foi assim. Antes, ele só corria quando estava atrasado para a escola. A obsessão pela corrida começou em 2005, quando Troy terminou um casamento de 18 anos. O esporte foi a maneira que ele encontrou para fugir da tristeza. Troy conta que a corrida faz com que ele se sinta vivo. O atleta amador é dono de uma fábrica de vasos. Quando participa de maratonas nos finais de semana, Troy fecha a loja e nem se preocupa em perder dinheiro. Para ele, o mais importante é não parar de correr. Mas será que correr tanto assim é saudável? Muito tempo de corrida, uma sobrecarga renal. Se a pessoa não tiver um bom cuidado da parte de hidratação, ele vai ter problemas e não benefícios. Os benefícios da corrida não precisam ser... eles são alcançados com menos tempo de corrida. Troy não se importa e se prepara para disputar uma ultramaratona. Uma modalidade de corrida onde os participantes têm que percorrer 160 quilômetros em 24 horas. Algumas pessoas já morreram depois de passar mal nesse tipo de prova. A mãe de Troy se emociona quando pensa que isso pode acontecer com o filho. As pessoas morrem em todas as provas que você ouve falar. Maratonas, São Silvestre, provas de meia maratona. Normalmente são as pessoas que se inscrevem dizendo estarem aptas a praticar a prova, a fazer o percurso, e elas normalmente não estão. A vida pessoal de Troy está abalada pelo vício em corridas. Jennifer é a atual namorada dele. Ela até o acompanha em alguns treinamentos, mas se sente deixada de lado enquanto Troy corre. Ele reconhece que não se dedica ao namoro como deveria. Para Troy, a prioridade é correr. Quando os dois vão juntos ao cinema, ele confessa que costuma pegar no sono. O vício em correr a gente pode intitular como algo saudável. O grande problema é quando isso extrapola um limite esperado em um nível de equilíbrio. Ou seja, a pessoa perde a vida social, ela acaba deixando a família de lado para manter esse tipo de comportamento e muitas vezes ela para de trabalhar ou fecha o seu próprio negócio para sustentar essa dependência. Não é à toa que Troy não consegue parar. A atividade física libera uma substância no corpo que causa a sensação de bem-estar.
as pessoas, elas se tornam viciadas não é pela atividade física, elas se tornam viciadas pela endorfina. Sempre que ela terminar a atividade física, ela vai ter uma recompensa no organismo de endorfina. Ela faz com que a pessoa se sinta tranquila, dá aquela paz de espírito. Troy e Jennifer vão a um restaurante para ter uma conversa séria sobre o relacionamento. Os dois discutem por horas. Jennifer diz que sonha em casar e ter filhos com Troy. Marriage and a kid. Ela pensa num futuro ao lado dele, mas sem tanta corrida. Troy não parece gostar da ideia. Ele não aceita diminuir o ritmo. Jennifer se irrita. Esta é a cidade de Fountain Hills, no estado do Arizona. São 5h45 da manhã. Faltam 15 minutos para o maior desafio da vida de Troy. A ultramaratona em que ele deverá percorrer 160 quilômetros em 24 horas. Troy diz que se sente preparado. Jennifer está preocupada com a competição. Muitas das pessoas que iniciam a corrida não conseguem chegar ao fim. Por isso, ela decide estar presente e ajudar Troy caso ele queira desistir. Começa a prova. Troy não teve dificuldades para percorrer os 50 primeiros quilômetros em 5 horas. Mas o caminho é longo e difícil. Ainda faltam 90 quilômetros. Ele para e toma água. Diz que está exausto, mas mantém o bom humor. Sorri e segue no desafio. Não é possível imaginar como Troy vai estar na próxima parada. 13 horas e meia de disputa se passaram. Troy percorreu mais de 100 quilômetros. O humor deu lugar à preocupação. Ele sente enjoo e dores por todo o corpo. Os passos largos e precisos são agora lentos e cansados. Jennifer acompanha de perto a performance do namorado. Ela diz não entender porque ele não consegue desistir. We're suffering out here and everyone else out here is suffering. I'll never get it. Ele está sendo observado e ele, para aparecer ou para ser diferente, ele precisa fazer algo diferente. Ele tenta fazer mais do que treinou, para conseguir mais ou conseguir melhor. Depois de mais de 26 horas, Troy consegue completar a prova. Ele chegou ao fim 2 horas depois do fim da corrida. Ele é aplaudido por outros competidores. Os pés dele estão machucados. O olhar cansado. Troy diz que está decepcionado por não ter cumprido a meta de correr os 160 quilômetros em 24 horas e chora. Mesmo assim, ele não vai desistir. Troy já se programa para a próxima ultramaratona. Só que agora terá que continuar sem a ajuda da namorada. Jennifer decidiu deixar Troy. Ele deixaria qualquer coisa de lado, ou qualquer pessoa de lado, para a manutenção da dependência. O que não significa, efetivamente, que ele não ame e que ele não valorize. Mas ele não consegue se desprender do vício e do comportamento de correr. O vício da corrida já virou parte da vida dele. Uma necessidade básica, como dormir e comer. E ele nem pensa em parar. Christine é uma típica jovem americana. Ela tem 22 anos e mora em Hollywood. Trabalha numa produtora de vídeo e quer ser diretora de cinema. Christine tem 2 manias. Uma delas é passar horas dentro de uma loja de discos. A outra é bem mais preocupante.
A garota gosta de comer giz, daqueles porosos que os professores usam na sala de aula. As imagens impressionam. Kristin sofre de uma doença rara, um distúrbio que faz com que a pessoa sinta um apetite compulsivo por coisas não comestíveis. Não existem pesquisas efetivas para chegar à conclusão do porquê desse tipo de ato, mas algumas dizem que a pessoa acaba tendo um alívio através da ingestão daquele objeto e esse alívio diminui um ciclo de ansiedade. Kristin conta que come giz todos os dias há 10 anos. Ela ingere pelo menos 3 pedaços grandes por dia. Carrega caixas com giz dentro da bolsa para comer quando está na rua. Ao todo, são mais de 10 quilos de giz por ano. Kristin tem preferências. Diz que o giz da cor branca é mais gostoso. Now, if I were desperate, I'd eat a colored one. Os hábitos estranhos de Kristin começaram cedo. Quando era criança, ela comia gafanhotos. Depois passou a se alimentar de terra. Quando morava na casa da mãe, este era o lugar preferido de Kristin. O transtorno origina-se na infância, passando para a adolescência e muitas vezes seguindo para a idade adulta. A família descobriu o problema há apenas 5 meses. As irmãs acham a situação engraçada, mas concordam que ela deveria deixar de comer giz. I just think it's weird. Yes, I think she should stop. I think she should stop. Além do giz, Kristin confessa que também come as pedrinhas do piso da beira da piscina. I would buy it and eat it. A jovem faz uma declaração ainda mais impressionante. Ela revela tomar sabão líquido sempre que lava a roupa. As irmãs ficam assustadas. Mas afinal, quais são as consequências para o organismo de ingerir substâncias como giz, terra, pedras e sabão? Pode levar a sintomas, eventualmente a uma gastrite, mas principalmente a sintomas como náuseas, vômitos, alteração do ritmo intestinal, que pode ser diarreia, ou uma constipação intestinal. Kristin disse sentir uma idiota. Gerald é o melhor amigo dela. Os dois se conhecem há muitos anos e trabalham juntos. Mesmo sendo tão próximos, só há poucos dias, Kristin teve coragem de confessar a doença ao amigo. Ele se surpreendeu. Achou o comportamento da amiga coisa de gente louca. Gerald sugere que Kristin procure um médico. Ele está preocupado. Sabe que a saúde dela está em risco. Na manhã seguinte, Kristin resolve seguir o conselho. O Dr. David é diretor do Centro de Nutrição de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos. O médico explica que o giz atua no cérebro de Kristin como um calmante. Reduz o estresse e o nervosismo. Mas ela precisa substituir o giz por um hábito saudável. Kristin não aceita a sugestão. Ela se despede do médico e vai embora. A jovem diz que nunca havia pensado em parar de comer giz e que não vai mudar de atitude. Com o tempo, ela pode desenvolver outras doenças que talvez hoje a gente nem conheça. Ela se mata aos poucos. Kristin consegue um pequeno avanço. Quando lava roupas, ela já consegue resistir ao apetite pelo sabão líquido. Será esse o primeiro passo para uma vida normal?